Se você quer aprender a utilizar o Remotion, você chegou no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o Remotion, te mostrar os fundamentos dele, a como que você instala e como que você utiliza para criar animações utilizando inteligência artificial. O Remotion, ele é uma ferramenta que cria animações com código. Basicamente isso, não precisa entrar em muitos detalhes técnicos. Ele é uma ferramenta que já existe há um tempo, que cria animações. Mas o que mudou? Por que agora essa ferramenta se tornou popular e por que ela é útil para criar animação? Por causa do Cloud Code e outras ferramentas também que criam código através de IA. Com essa ferramenta, agora a gente matou a charada. A gente consegue criar o código que vai servir para o Remotion e dentro do Remotion que vai gerar essas animações. E diferente de outras IA generativas que você joga um prompt lá e sai um vídeo pronto, o Remotion ele é puro código. E por ele ser puro código, você consegue controlar tudo dentro do vídeo. Então vamos pensar numa animação flat, nem vamos entrar em detalhes de efeito como o After tem. Uma animação flat são shapes, easy, cores e mais algumas coisinhas. Com isso você já consegue criar muita coisa dentro da animação, usando máscara e outras coisas que não entram no detalhe agora. Mas com essas ferramentas simples, você já consegue criar coisa pra caramba dentro do After Effects. E dentro do Remotion é a mesma coisa. E tem coisas complexas também que a gente pode explorar, tem efeitos também dentro do Remotion. Mas imagina, agora você através de prompt consegue criar a animação em código de verdade. Você consegue criar animação de verdade e boa com inteligência artificial. Porque até o momento lançou muita inteligência artificial que lançava umas animações que não eram lá aquelas coisas, eram umas coisas meio toscas, que realmente para usar não valia tanta pena. Porque muitas coisas às vezes que você cria usando essas IAs de animar logo, IAs que geram vídeo, como por exemplo, tem muita IA generativa que gera esses vídeos, que também consegue gerar algum certo nível de animação, que isso às vezes não são animações tão flat, não são animações tão precisas. É algo mais de geração de vídeo de inteligência artificial. O Remotion ele é diferente, ele não gera o vídeo em si, ele gera a animação de verdade, então tudo é controlado ali dentro. Eu falei bastante coisa, mas eu vou agora te mostrar como que instala isso de verdade. Então, bora pra tela do computador que eu vou te mostrar na prática como que o Remotion funciona e como você pode utilizar isso no seu trabalho como motion designer. Então vamos lá. Para você utilizar o Remotion, primeiro você vai ter que baixar uma ferramenta essencial para rodar o Remotion, que se chama Node.js. Esse Node.js aqui, você abre aqui no site, já vai estar o link aqui na descrição, é só clicar e baixar. Ou também nodejs.org, bem fácil de achar. Você vai clicar aqui ó, em baixar Node.js, aí você vai baixar. Eu não sei, aqui não está marcando para Windows, mas provavelmente se você, Windows não, Mac, se você estiver no Mac já vai estar com a linguagem certinha, porque eu baixei no meu também e funcionou de boa. Aí você vai baixar aqui o Node.js, vai instalar, bem simples de instalar, a instalação é bem tranquila, é só um arquivo executável que nem qualquer outro programa que você baixa. Aí depois que você baixar, aqui está o outro pulo do gato. Quais são as ferramentas de IA que eu utilizo? Como eu disse, o Remotion ele já existe há algum tempo e ele é basicamente uma ferramenta de criação, tu cria código com ele, de forma leiga. Se você é programador, desculpa por estar usando esses termos tão leigos, mas você cria a programação ali com o Remotion, só que a gente utiliza uma IA para isso. Hoje eu utilizo o que funciona melhor para mim, esse workflow aqui para mim tá perfeito, que é utilizar o Cloud Code junto com o Cloud e o Antigravity. Como é que eu utilizo isso? Primeiro você vai baixar o Antigravity, então você vai vir aqui e colocar antigravity.google. Bem simples também de baixar, o link vai estar na descrição. Você vai baixar o Antigravity, que ele é como se fosse o layout do nosso Cloud Code. Ele basicamente vai ser isso, pensa como se fosse o layout. Então você vai baixar aqui o Cloud Code, baixa para Windows, baixa para Mac, para o que você for utilizar aí. Instala normalmente, vai ser instalado no seu PC, é uma ferramenta do Google, isso aqui muito boa, que você pode também utilizar com outras IAs, tá? Não precisa se prender só ao Cloud Code, você também pode utilizar com o Gemini lá dentro. Eu prefiro com o Cloud Code porque particularmente é melhor, sem dúvida nenhuma, pra mim é a melhor que funcionou até agora. Aí depois que você tiver já com o Cloud Code, com o Node.js instalado, você abre o Antigravity. Cloud Code não, desculpa, o Antigravity e o Node.js instalado. Você abre aqui, e aqui é o seguinte, essa vai ser a tela que provavelmente você vai abrir. Aqui vai estar pedindo para você abrir uma pasta, então você vai clicar aqui em Open Folder e vai selecionar uma pasta no teu PC para os arquivos que você for criar, porque vai gerar muito arquivo de programação, bastante arquivo ali que você precisa armazenar, então você vai salvar numa pasta, como se fosse a pasta do seu projeto quando você vai editar algum vídeo. Aqui eu já abri uma pasta no meu PC, já criei a pasta aqui e eu vou selecionar a pasta que eu quero, então você clica na pasta e coloca em Select Folder. Agora o teu Antigravity ele vai estar com essa tela aqui, quando ele abrir a primeira vez. Então aqui você tem uma IA, que é como se fosse o Gemini.
Então aqui você pode utilizar o Gemini, tem outras linguagens aqui que você pode também utilizar, ó. Aqui também tem o Cloud, mas lembre-se, isso aqui não é o Cloud Code, isso aqui é o Cloud Opus. É diferente, tá? O Cloud Code ele é especialista em programação, como se fosse um especialista em programação, e o Cloud Opus é como se fosse um ChatGPT, pensa dessa forma. Então eu não vou utilizar dessa forma aqui, então já vou até fechar essa aba aqui, ó. A gente fecha, e você vai vir aqui, ó, em Extensions e vai colocar Cloud. Pesquisa por Cloud, aí vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer o Cloud Code, aqui nesse botão de Extensions. Aqui você vai clicar em instalar, e quando ele instalar, ele vai abrir aqui, ó. Vai aparecer aqui no cantinho, ó. Esse símbolozinho aqui é o símbolozinho do Cloud. Quando você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa aba aqui, provavelmente. Ou ele vai abrir uma outra aba pedindo para você fazer o login. Aí você faz o login no seu Cloud, caso você já tenha. Lembrando que o Cloud é pago, mas você pode utilizar o Gemini aqui. Mas eu recomendo, se você quer levar isso a sério mesmo, que você quer trabalhar com essa ferramenta, assine o Cloud Code, que ele é muito bom. Então, aqui quando você já estiver logado no seu Cloud, você vai fazer o seguinte, bem simples, tá? Instale o Remotion na pasta e já coloca isso aqui também, ó. E abra o localhost. O que ele vai fazer? Ele vai começar a instalar na pasta todos os arquivos do Remotion. Tudo que ele vai precisar para trabalhar a animação, todos os arquivos de programação, ele já vai instalar na pasta, então vai estar tudo lá. E eu coloquei também, abre o localhost, que o localhost é como se fosse um servidor no teu PC. Então, em vez de você usar um servidor como a AWS, esses servidores assim, você vai rodar um servidor no teu PC e você vai conseguir abrir no Chrome um preview do vídeo. Aqui, ó, ele vai começar a pedir permissão e você coloca aqui, ó, yes, allow, I'll edit this session. E lembrando, pessoal, uma coisa que eu esqueci de pedir e eu sempre esqueço porque eu não tenho esse hábito, por favor, se você não é inscrito ainda, inscreva-se nesse canal. Esse canal é um projeto novo, muito legal que eu tô criando. Tô bastante empolgado com esse projeto, trazendo esses conhecimentos. Aqui no canal, caso você esteja caindo de paraquedas, é um canal que eu falo bastante sobre o Motion e Inteligência Artificial. Eu gosto de mesclar bastante esses dois mundos e trazer essas novidades. E também vai ter bastante tutorial de Motion aqui, bastante coisa legal também de After Effects. Então, clica aqui no canal, já tem bastante conteúdo interessante aí pra você ver, relacionado a Remotion e After Effects, esses dois mundos mesclados. E não se esquece, deixe seu like e um comentário sobre o que você tá achando desse vídeo aqui, tá realmente te agregando. Se vocês têm dúvidas principalmente, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que eu prometo que eu vou estar respondendo e posso até estar trazendo um vídeo com a sua dúvida. Então, pessoal, agora que já tá instaladinho, já instalou aqui o Remotion e já abriu aqui, ó. Lembra que eu falei do lado que abriu uma aba no navegador? Abriu aqui, eu vou fechar todas essas outras aqui, ó, que não é necessário agora. Então ele já abriu aqui. Isso aqui é como se fosse nosso preview. Como se fosse não, é o nosso preview. Então aqui vai ser tuas sequências. Imagina como se fosse aqui a área de project do After Effects. Aqui é a timeline. E aqui é como se fosse, aqui é a aba de render. Esse props aqui não precisa se preocupar nisso agora. É como se fosse controladores, mas não vamos mexer nisso agora não. Aqui em render vai estar como se fosse a tua fila de render do After Effects. É a mesma estrutura, a mesma lógica. Caso não esteja aparecendo essa aba aqui de Composition e no Render, é só clicar aqui em cima, ó, que ele aparece, tá bom? Às vezes ficou oculto a primeira vez. Aí beleza, a gente já tem nosso vídeo aqui. Aqui também, ó, preview normal, tá, ó. Fit, que a gente já tem lá no After igualzinho. Aqui, ó, velocidade do vídeo. O play, loop, áudio. Aqui é como se fosse a nossa work area. Tudo igualzinho. Aqui você também tem o tempo, ó. A minutagem, você pode mexer aqui e arrastar. Aqui ele até criou uma animaçãozinha aqui, ó. Só uma animaçãozinha de abertura do projeto. Legal. Agora, pessoal, eu quero mostrar pra vocês duas formas diferentes de trabalhar. Aqui, ó, eu já criei como se fosse um storyboard. Isso é legal também de criar. Eu criei um storyboard bem simples, só pra gente praticar um pouco de animação de texto. Vamos ver quais as possibilidades, o que esse cara faz com texto. Que texto é basicamente a base de animação. Então vamos ver se esse cara ele consegue desenrolar esse projeto aqui. Aqui eu criei um 3 artboard aqui no AE. No AE não, no Illustrator. A gente vai salvar esse arquivo como SVG. Deixa eu dar aqui um save. Deixa eu colar aqui o caminho. Aqui ó, você vai vir na pasta, exatamente na pasta que você criou lá no Antigravity. Lembra aquela pasta lá que já se a pasta do projeto? Você vai criar uma nova pasta e pode chamar de Public, que é quase um padrão que tem aqui no Remotion. Pode colocar Public. Aí você entra dentro dessa pasta e você vai colocar aqui o nome que você quiser e salva como SVG. Por quê? Porque o Cloud Code ele não interpreta arquivo .ai do Illustrator, só SVG, que é basicamente a mesma coisa. Então ele vai interpretar certinho. E agora, aí tem duas formas.
a forma grotesca de trabalhar e a forma inteligente. Muitas pessoas que falam que IA não dá certo, não dá pra animar nada com IA, é porque trabalha da forma grotesca. Então eu vou te mostrar como é que é a forma grotesca. É você pega o arquivo, você joga o arquivo aqui. Opa, joguei errado aqui. Não precisa nem jogar o arquivo, na verdade. Pera aí que eu fiz cagada aqui. Pera aí que eu buguei meu anti-gravity. Vou abrir de novo aqui. Normal. Esse aqui é skin the game, gurizada. Aí vem aqui, beleza. Já tá na pasta, então não preciso nem jogar aqui o arquivo. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar pro Cloud Code que eu quero que ele anime aquela arte. Então eu vou usar aqui uma ferramenta que se chama... Como é que é o nome dela? WispR, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui o link dessa ferramenta, que é basicamente uma ferramenta que você fala e ela digita em qualquer chat, não importa o chat. Você vai falar no seu microfone e ela vai transcrever aquilo que você falou no chat. Cloud Code, vai na pasta public e lá dentro tem um arquivo chamado introemotion.svg. Pega esse arquivo, lê o storyboard, veja tudo como tá lá certinho e cria uma animação em cima daquilo lá, uma animação de texto. Ainda dei bastante detalhe, tá? Eu poderia só pegar e falar, anime esse negócio aí, que é um negócio grotesco de fazer. Porque tem que lembrar, você como utilizando uma inteligência artificial, você é um diretor criativo. Pensa dessa forma, você é um diretor criativo. O que um diretor criativo faz? Ele dirige detalhe por detalhe, etapa por etapa. Ele não deixa etapa a Deus dará, ele acompanha tudo. E é essa a sua função como um utilizador de IA. Por isso que você ser motion designer é um grande diferencial para isso. Por isso que não adianta só você saber... Deixa eu dar aqui um yes. Não adianta só você falar, vou abrir uma IA aqui, não sei nada de animação e vou sair criando. Você não vai ter o conhecimento necessário para saber fazer uma coisa boa. Fazer uma animação boa. E você vai ver na prática a diferença disso. Ó, pessoal, ele terminou de gerar aqui. Vamos ver como é que ficou a animação. Olá, o seu Emotion. Ok. Viram? Tá rolando alguma coisa. Beleza, eu gostei dessa animação aqui inicial. Ok. Essa cena foi feia. Foi feia também. E essa aqui mais feia ainda. Essa aqui foi grotesco. Ele não entendeu que era o que era isso aqui. Vamos lá. Agora, é assim que se faz, ó. Cloud, não gostei dessa animação. Vamos fazer ela do zero. Apaga esse arquivo e começa de novo. Leia o arquivo SVG. E eu quero o seguinte. Eu quero que a animação de texto ela tenha uma influência de 90-30. O que eu quero dizer com isso? O 90 é o in do keyframe e o 30 é o out do keyframe. Eu quero que você pegue e faça essa animação de 90-30 na entrada do primeiro texto. Eu quero que seja animado letra por letra, levando em consideração também os espaços. Isso com uma animação de 90-30 e coloca um delay de 1.5 em cada letra. E aí depois, na hora de sair esse texto e vir o outro, eu quero que você faça uma animação para cima. Ele veio de baixo para cima, né? Na vertical. E pode colocar ali uns 80 pixels para baixo, ele vindo de opacidade 0 a 100. E agora vamos fazer o contrário. E a partir da esquerda para a direita, você vai fazer o texto subir, letra por letra, com animação de 30 a 90 agora. Não, agora você usa uma animação de 80 a 60. Ou seja, ele vai saindo com uma velocidade e já vai vir um outro em seguida. Então eu quero que ele saia letra por letra para cima, com o mesmo delay. E eu quero também que o próximo texto ele não tenha uma influência de 90-30, e sim uma influência de 80-60, levando em consideração que eu estou tratando como se fosse um keyframe do After Effects. E aí você vai pegar e vai fazer esse novo texto vir. E junto com esse texto saindo, você vai a partir do momento que a animação começar, você vai contar 10 frames e vai começar um novo texto. Aí para a próxima animação, eu não quero que venha aquele círculo da esquerda para a direita da forma que você fez antes. Aquilo ali, ele é um círculo, então ele vai vir com uma escala de 0 a 100% do tamanho que ele está lá no SVG. Quando ele surgir, ele vai cobrir toda a tela, né? Vai cobrir o texto que estava antes, então o segundo texto ele não tem a saída. Ele vai cobrir toda a tela. E aí vai vir uma animação do último texto, que eu quero que seja uma animação de 90-30 no mesmo estilo de letra por letra. Vamos ver se eu vou acertar ou se eu passei vergonha. Olha o textão. Porque o que acontece? O que eu fiz aqui? Qual a ideia disso? Preciso, assertivo para ele não delirar. Porque se você não completa, imagina o seguinte, você pediu para ele criar uma animação, mas você não deu detalhes sobre aquilo.
O que ele vai fazer? Ele vai completar as lacunas que faltam. Ele precisa completar aquilo ali. Ele precisa criar algo. Se você não fala o que é para criar, ele vai completar com o que ele acha que é para completar. Então você tem que ser preciso no que você quer. Por isso que é importante você saber motion design. Por isso que é importante você ser um animador para usar essa ferramenta e criar algo legal. Não que você, caso você seja leigo, esteja começando agora, não pode, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que por você ser motion design, essa ferramenta vai ser muito útil para você para criar dessa forma que eu tô te ensinando. Mas claro, se você for leigo, se você caiu aqui nesse vídeo, mas não trabalha com animação, motion design, mas quer começar nessa área e tá pensando em começar com isso, por isso que eu falo, estude animação. Entenda como é que funciona a animação, porque quando você entende a animação, isso aqui fica mais fácil. Você não vai se frustrar com animação tosca ou coisa que não é legal, a não ser que você queira isso daí, né? Agora, eu falo bastante, né? Vamos esperar aqui e vamos ver qual vai ser o resultado. Olha, pessoal. Não é lá o que eu queria? Não. Mas tá no caminho. Agora a gente vai começar a lapidar isso aqui. Ele tá vindo, eu acho que ele inverteu, tá? O 90-30 que eu quis dizer pra ele, ele inverteu, ó. Vem que ele tá bem suave e termina seco. Eu acho que o delay também ficou muito grande, tá? Esse delay aqui, ó. Diminui o delay pela metade. Faça o seguinte, diminua o delay entre as letras pela metade. E eu acho que você inverteu a questão da animação, o do 90-30. Eu quis dizer que a animação, o primeiro texto, ele tem que começar rápido e terminar suave. Isso que eu quis dizer com 90-30. Faça dessa forma, ele vem rápido, começa suave, aí depois, entre esse texto e o próximo, é uma transição como se fosse o texto, ele fosse um 80-60, eu quero dizer que ele acelera e depois diminui de velocidade, subindo e o outro voltando, e o outro vindo também. Os dois vão ter o mesmo easy, esse de saída e o próximo texto de entrada. Aquele preto que vem no final, eu quero que você apague aquele arquivo lá que você, aquele círculo retangular que você criou, cria um círculo de verdade, um círculo 100% redondo, com radial igualzinho. E ele vai vir com uma escala de 0 a 100% e você coloque uma animação de 80-60. Não, de 90-30, ou seja, ele vem bem rápido e termina bem suave. E a animação dele tem que durar 30 frames. E aí a animação do último texto segue o mesmo princípio do primeiro. Vamos ver se ele vai acertar agora. Ó, ele terminou de criar aqui. Já tá mais interessante. Não tá tão legal essa transição, não tá tão suave, né? Não tá tão suave. E ele colocou um círculo redondo. Caramba, vou ter que especificar pra ele os pixels desse size aqui. Olha só, vamos ver. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que a animação do primeiro texto, ela dure 30 frames. E a saída dele também 30 frames. E toda a animação de texto dure 30 frames. A última também, faça ela durar 30 frames, o último texto que aparece. E outra coisa, eu quero que o círculo que aparece com escala de 0 a 100, ele tem o size dele, o tamanho dele, seja de 1000 por 1000 pixels. Exatamente 1000 por 1000 de size, com escala 100% exata em eixo Y e X. Ou seja, ele vai ser um círculo perfeito, com 1000 de size. Agora ele vai acertar. Se agora ele não fazer esse círculo redondo, pode apagar. Pode apagar, jogar no lixo que não funciona. E aqui é legal, ó, que ele vai mostrando o que ele tá mudando, ó. Ele mudou aqui, ó. Círculo perfeito, 1000 por 1000. Aqui é um comentário, né? Círculo de 1000. Será que ele vai acertar agora? Eu acho que sim, tá? Ó, não era 1000 por 1000, tá? Tinha que ser mais. Mas já tá perfeito. Então agora é só aumentar o tamanho. Vamos ver. Tá, ficou muito lento, né? Ficou muito lento. Tá. Não ficou tão perfeito, né? Mas tá bom. Vou aumentar o tamanho desse círculo. Coloco o tamanho do círculo em 1500 por 1500. Agora vai ficar bom. E observa como esses detalhes... Opa, peraí. Não, meu amigo. Círculo atualizado 1500 a 1500, mas... ele ficou achatado o círculo. Ele não tá vazando. Eu quero que ele vaze da tela pra cima também. Ele tem que vazar pra cima. Então, olha uma questão do viewbox, vê se tá tudo certo sobre isso. E aumenta esse círculo na vertical pra ele ficar vazando da tela mesmo. É isso que eu quero. Vamos ver se ele vai entender agora o que eu quero dizer com vazando da tela. Porque às vezes ele buga bastante essa questão de viewbox, por isso que eu falei essa palavra. Você vai ver que às vezes ele corta alguma coisa, então sempre fala, dá uma olhada no viewbox. Confere ali, quando você não tá conseguindo resolver um problema às vezes com texto cortado, algo assim, testa isso daí que às vezes funciona. Olha aí, ó. Não é que funciona? Olha o danado aqui, ó. Rapaz. Danadinho, hein? Você é muito danadinho, hein, Remotion? Olha aí. Agora vamos diminuir o tamanho desses textos.
Agora, diminua o tamanho de todos os textos em 30%. Eu gosto de usar bastante porcentagem, que às vezes eu tenho uma noção de quantos 30% seria. Que daí, ó, foi bastante. Tá legal, tá legal. Não tá ruim não. Aqui ele marca o font size, ó, de 92 para 64. Isso é legal que também você pode ter uma noção boa de tamanho da fonte. Cara, olha aí, ó, bem melhor, tá? Não tá tão perfeito isso aqui, tá? Daria pra melhorar. Mas olha a capacidade disso, cara. Isso aqui é animação de texto. Isso aqui é animação de texto. Isso aqui é base pra muita coisa que você for criar dentro das suas animações. Isso aqui é base pra muita coisa. Então, isso aqui é pra você ter uma noção do que dá pra criar. Dá pra melhorar, dá pra refinar, dá pra ficar mais tempo aqui. Mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar que é possível. E mostrar pra você como que você, como motion designer, se torna um diretor dessa IA. Dirige ela por onde que você quer que ela vá. Esse é o objetivo. Você dirigir a inteligência artificial. Parabéns para você que chegou até aqui. Poucos chegam, acho que menos de 5% chega até esse ponto aqui de assistir um tutorial de verdade completo e realmente absorver isso. E uma coisa que eu te falo, teste isso daqui de verdade, tá? Não só assiste por curiosidade, às vezes você clicou aí porque a thumb é chamativa, porque o nome é chamativo, mas realmente testa. Baixa o Node.js, baixa o Antigravity, você não vai perder nada fazendo isso, tá? Não perde nada. Se você não quiser assinar o Cloud, que ele é pago sim, o Cloud, ele não tem opção gratuita, você pode utilizar o Gemini que tem aqui dentro também, que eu te mostrei. Aqui, ó, tá vendo aqui do lado, ó, tem esse agente aqui, ó. Aqui você pode pedir para ele fazer as coisas também. Ele funciona da mesma forma, você pode utilizar outras IAs que tem aqui, ó, que são 100% gratuita, tá? É muito legal também, eu já utilizei muito essas IAs aqui, já testei muita coisa e dá sim pra criar coisa legal, tá? Eu uso o Cloud porque eu prefiro o Cloud, mas tem opções sim, caso você queira só testar e não queira pagar nada ainda. Mas, cara, não é muito caro, tá, o Cloud, o plano Pro ali eu acho que tá 100 e pouquinho. Se você depois quiser criar mais coisas, ainda tem plano que te dá mais possibilidade, mas tu já consegue experimentar sobre o que é essa ferramenta. Mas é isso, pessoal. Se você quiser aprender mais, compra... Não vou te vender o curso não. Clica aqui embaixo, clica aqui no meu canal. Aqui vai ter mais tutoriais sobre como que você aplica o Remotion. Eu acho que já tem 2 tutoriais muito legais que eu ensino não só a criar animação, tá? Uma coisa muito legal e outras coisas muito legais que tem com o Remotion é você criar vídeos em escala. Porque imagina, você está criando em código, então código é substituído por qualquer coisa, você pode substituir uma planilha, por exemplo. Então você consegue criar vídeos em escalas absurdas. Por exemplo, se você tem um modelo de um vídeo de um anúncio, você consegue duplicar ele infinitas vezes, quantas vezes for necessária, utilizando dados. E é essa uma das mágicas do Remotion e tem muita coisa legal que eu vou trazer para você sobre essa ferramenta. Isso não é o fim da era do Motion Designer, muito pelo contrário, é o início de uma nova era dentro do mercado de animação e eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para aprender junto contigo e explorar essas novas ferramentas. No mais é isso, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Deixa sugestões também, sugestões são muito importantes para mim, de verdade, eu leio tudo, tá? Pode deixar aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer te ouvir. Deixe seu like, se inscreve e falou!